Me chamo Wilson da Trindade Lima. Sou filho de Cier Viana Neto Lima e da Luzia Ferreira Alva da Trindade. Como músico, eu sou Lima Tamareva, como músico, da Ilha do Príncipe. Sim. Nasci na Ilha do Príncipe em 1991, zona Água Forca, da Ilha do Príncipe. De lá, eu estudei na Ilha do Príncipe, mas estudei no Jardim, então eu vim para Santo Tomé. Santo Tomé continuou o meu estudo. Então, por quê? Porque meu pai sempre fazia aquela trajetória e às vezes vinha para Santo Tomé, Príncipe. Meu pai é tartarugueiro, é carpinteiro, é pedreiro. E meu pai trabalhava às vezes nas obras aqui em Santo Tomé. Então viemos para Santo Tomé. Então eu nasci lá, cresci cá um pouco, aqui em Santo Tomé. E houve uma época que eu comecei a ver meus pais, meu pai também é cantor, Cier Tamareva. Meu pai sempre tocava o tambor, meu pai sempre tocava o tambor. Então eu sempre apreciava o meu pai a tocar o tambor. Apreciava meu pai a tocar o tambor e a minha mãe também a cantar. E o que aconteceu? Então, eu comecei a dedicar-me na música. Na música, mesmo a estudar, mesmo a cantar. Eu tinha por volta de... tinha 11, 12 anos. 11, 12 anos. Já começou aí a ter interesse? Interesse pela música. E uma pergunta, o seu pai já era artista, o cantor, sim. E este nome Tamareva você herdou? Sim, é o nome do meu pai. Tamareva é o nome artístico do meu pai, Cier Tamareva. E tem porque algum significado? Há um significado, sim. Há significado, porque Tamareva surgiu através de um amigo do meu pai. O meu pai tocava no conjunto, naquela altura era o Repte, no conjunto Repte, se não me engano é Repte. Então, tem um amigo que sempre dizia, meu pai é pessoa às vezes que mínima coisa é raiva, mínima coisa, raiva. Então, um amigo meu cantou, um amigo do meu pai, desculpa, cantou aquela música, Cier Tamareva, sabe se mata gavião. Então, daí é que ficou Cier Tamareva. Cier Tamareva, o nome artístico do meu pai. É uma música também que falou muito, uma música foi muito falada na Ilha do Príncipe. Então, eu comecei a dedicar-me pela música. Meu pai tocava instrumento, minha mãe cantava, eles andavam sempre em alguns lugares, pessoas convidavam para poder. Então, eu também comecei a entrar com meu pai também. Meu pai fazia aqueles tambores, aqueles tambores com bateria. Sim, ele construía? Ele construía para eu poder tocar. Como é que foi a sua infância ali? Era dura? De que viviam as pessoas ali naquela zona? Não, para mim para mim não foi dura. A infância para mim não foi dura. Era mesmo fixe, porque naquela altura eu tinha por volta de 7 anos. 5, 6 anos, na Ilha do Príncipe. Sim. 6 anos. Eu me lembro que eu enfrentava o jardim. E depois que eu vim para Santo Tomé, meus pais fizeram casa aqui em Santo Tomé, que eu fiquei aqui em Santo Tomé uns tempos, aqui em Santo Tomé. Vivi aqui, cresci aqui muito, aqui em Santo Tomé. Eu não vou mentir, cresci aqui em Santo Tomé, mas eu sou da Ilha do Príncipe, sim, mas nunca vou esquecer a Ilha do Príncipe, sim. Porque a minha infância na Ilha do Príncipe nunca, quer dizer, não foi assim tão longa. Porque eu ainda era criança, ia sempre para jardim. Na primária estudei aqui e continuei a estudar mesmo aqui. Sim. É por isso que eu não tenho assim uma história assim longa. Sim. É por isso no Príncipe. Eu tenho uma história longa, mas aqui em Santo Tomé que eu tenho uma história um bocadinho longa. Porque naquela altura, sabe, a gente quando é criança, a gente tem sempre essa história de aqui em Santo Tomé, bucabule, jogo de lata, essas coisas na infância. Depois também, e aula também, escola, o momento da escola, a gente tem que preparar, fazer alguma coisa para ir para a escola, de manhã, à tarde, às vezes. Sim. Os seus pais eram naturais os dois, são naturais os dois Sim, os meus pais da Ilha do Príncipe. E em que língua falavam consigo? Os meus pais, o meu pai sempre falava, sempre nos dedicava lá em casa, linguia. Às vezes brincava conosco a falar linguia. Fazia minue, sume, moriai.
E eu também apreciava isso. E eu, bom dia, boa tarde, boa noite. Todo lado que meu pai andava conosco, mesmo em casa, tomar pequeno almoço, meu pai sempre nos cumprimentava com linguia. Mesmo ao chegar de trabalho, nos cumprimenta em linguia. E a sua mãe? A minha mãe também é a mesma coisa. A minha mãe também é a mesma coisa. No momento que às vezes a gente vinha de aula, ela nos ensinava a matéria, essas coisas, mas nos ensinava a matéria, depois também nos ensinava também a aula de linguia, mesmo a contar a linguia. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A linguia. A linguia. Na escola não, quer dizer, na escola começa... Não, na altura, na escola não se dava aula de linguia. Se não me enganar, mesmo na Ilha do Príncipe, se não me enganar, não dava aula de linguia. A aula de linguia começou agora, a aula de linguia na escola agora é recente, na Ilha do Príncipe. E tinha os seus colegas, os seus amigos nessa infância, também eram são-tomenses, eram de origem cabo-verdiana, eram todos de principenses, eram variados. Os amigos quando estava no Príncipe. Quando eu estive na Ilha do Príncipe? Sim. É uma mistura. E eles falavam consigo, por exemplo, um crioulo, em outras... Não, a gente sempre falava português. Sempre, a gente falava sempre português. Não? A gente não falava assim, linguia. Mas recentemente, mesmo antes, mesmo até agora, aqueles cabo-verdianos, os descendentes da comunidade cabo-verdiana, descendentes cabo-verdianos, eles até agora falam crioulo, né? Mas na Ilha do Príncipe, linguia, segundo, né? Era uma língua pouco falada na Ilha do Príncipe, falada por 200 pessoas, não me enganar, mas das pessoas de 60 anos para cima, 60 anos para cima. Jovem mesmo, para falar linguia na Ilha do Príncipe era um pouco difícil, porque era uma língua assim um pouco... Mas no seu tempo já não era... Os adultos falavam consigo em... Língua não. Não? Os adultos na Ilha do Príncipe. Sim. Quem falava comigo mais, eu sempre meus pais. Outras pessoas que falavam linguia, que eram adultos, e para falar consigo, em português? Em português. Sempre? Sempre em português. Por que era isto? Porque é o seguinte, porque na altura, como dizem, segundo a história, antigamente os mais velhos, quando vê os seus filhos a falarem linguia, eles não ficavam assim tão felizes porque é uma língua. Sempre queriam que seus filhos falassem sempre português. Né? Português. Mas eu encontrava assim, eu ainda tenho na memória, eu lembro. Quando eu ficava lá no Rio do Papagaio, encontrava os mais velhos a cumprimentarem-se, outros lá, modia. Mas em termos de juventude, era complicado. Mas os mais velhinhos. Os mais velhos é que falavam... Entre eles falavam linguia. E o seu pai disse que era tartarugueiro, era... Tartarugueiro, pedreiro, carpinteiro, marceneiro. Tudo. E como marceneiro e carpinteiro, tinha jeito para instrumentos? Tinha, sim. Meu pai também sabe fazer tambor. Também fazia tambor, tartaruga. Meu pai fazia anel. Anel é que? Anel, brinco, aquilo que abana, bandelete, leque. Sim, o meu pai fazia mesmo barco com casca de tartaruga. Sim, com casca de tartaruga. Sim. Isso eu apreciava, porque meu pai tinha oficina na Ilha do Príncipe. As pessoas iam lá e compravam casca de tartaruga, comprava anel, ia sempre os turistas para comprarem lá os anéis, os produtos. E ele fazia os tambores da sua própria banda, do Reptil? Do Reptil, se não me engano, acho que sim, porque meu pai sempre, mesmo até agora, meu pai faz tambor. Se não me engano, meu pai fazia, porque naquela altura o conjunto era viola, colunas, e bateria, e chicalho e aquela coisa, reco e um ferrinho que eles, que eles tocavam.
E não sei se havia outros instrumentos que eles tocavam. Sim, sim. É minimamente, sobre a história do meu pai, minimamente isso que eu tenho na memória. E a sua mãe? A minha mãe também... A minha mãe começou a cantar, como eu posso dizer? A minha mãe, na Ilha do Príncipe, cantava com meu pai, mas em casa. Em casa, entre eles. Sim. Mas aqui em Santo Tomé, tem lugares que às vezes convidava, como Cacau, outros lugares, convidavam meus pais que é para poderem cantar, apresentar música tradicional da Ilha do Príncipe. Sim, sim. Meu pai levava tambor. Tambor, e minha mãe dançava deixa. Então meu pai tocava, e meu pai toca e canta ao mesmo tempo. O tambor, coisa. Sim, sim. E de lá para cá, sobre a história, é que houve um trabalho que meu pai veio para Santo Tomé. Eu tinha uns 5, 6 anos que eu vim para Santo Tomé com meus pais e ficamos aqui em Santo Tomé. Ficaram por quê? Ficamos aqui em Santo Tomé porque trabalho. Porque meu pai sempre encontrava obras, casa, construção de casa, essas coisas. Então ficava um pouco difícil a gente regressar, vai para a ilha, depois volta para Santo Tomé, vai para a ilha, depois volta para Santo Tomé. Então meus pais decidiram construir casa aqui em Santo Tomé, compraram um terreno. Primeiro estávamos na casa de renda, a pagar renda. Então, depois de pagar renda, meu pai viu que é muito custo a gente pagar renda sempre. E dia que não tem dinheiro, fica como? Então, meu pai decidiu comprar um terreno aqui na chácara, em Santo Tomé, chácara. Então, meu pai construiu casa e ficamos aqui em Santo Tomé. Tem irmãos? Tenho os irmãos na Ilha do Príncipe, eu tenho. Os meus familiares, em geral, todos são da Ilha do Príncipe, mas a maioria também está cá em Santo Tomé. Eu tenho outros irmãos lá, eu tenho outros irmãos aqui em Santo Tomé, outros irmãos também está fora, está em Portugal. Sim, também tem, estou a referir, tanto como irmão, tanto como irmã, todos estão espalhados. E são músicos ou só seguiu este percurso você? Quer dizer, eu tenho um outro meu irmão, primeiro filho do meu pai, primeiro com outra mulher, ele também cantava com meu pai. Músicas tradicionais como jambi, essas coisas, tocar no quintal, essas coisas. Então, outros, para além da minha mãe, outros não dedicaram assim na música. Mas com meu pai e minha mãe, somos 3. Somos 3. Eu, outro meu irmão, e tem um meu irmão também que é cantor. Também canta, mas ele não dedica-se muito como eu dedico, tenho essa vontade de querer trabalhar. A outra minha irmã é modelo. Sim. É modelo, mas ela está em Portugal. É modelo. Então, quando nós viemos, bom, eu posso, sim, quando nós viemos para Santo Tomé, então ficamos aqui e eu também fiquei aqui, comecei a estudar aqui em Santo Tomé, porque não tinha como, se quiser vai e vem, mas meu pai tinha casa lá em Santo Tomé, lá no Príncipe. Estava com outro meu irmão, outro meu tio, que estava conta de casa do meu pai. Então ficamos aqui em Santo Tomé por bons tempos mesmo, em Santo Tomé. E é como eu vinha dizendo, dos 10, 12 anos, 13, o que eu comecei a dedicar, para ser sincero, é Kuduro. Sim. Comecei a dedicar no Kuduro. E meu pai sempre me dizia, vocês ficam no Kuduro, não esquecem que o Kuduro não é tradicional Santo Tomé e Príncipe, é uma tradição de Angola. Então eu dizia meu pai, não, eu não quero essa coisa de cantar. Que idade tinha mais ou menos quando começou a gostar disso e começou a fazer os seus primeiros, quer dizer, treinos? Na música? Sim, sim. Como eu disse, eu comecei 12 anos. E o Kuduro quando que começou? Kuduro, eu comecei 15, 16 anos. A influência, o conhecimento deste estilo de música, o Kuduro, desta influência vem através de quê? Do rádio, de TV, da internet, de não, o Kuduro veio, como eu posso explicar? Porque é um instrumento, é um instrumento agressivo, é um instrumento que, quando toca, há sempre essa tendência de batida acelerada. Sim. E eu gostava muito das músicas com batida acelerada. E a música que eu comecei, quando eu comecei a adaptar,
a encaixar no kuduro. É quando aquele cantor, Bruno M, o músico angolano, Bruno M, quando o Bruno M cantava, então eu apreciava sempre nas letras dele e instrumental dele. E eu gostava muito da música acelerada. Então comecei a adaptar na música acelerada. E comecei a cantar, e comecei a entrar na música acelerada, kuduro. Então eu fiz umas 2, 3 faixas de kuduro. E o seu pai já começou a dizer que... Meu pai começou a me dizer que você já estava numa linha comigo. E você já está saltando para um outro ramo que não tem nada a ver com a cultura tradicional de São Tomé e Príncipe. Então e como é que lhe caiu isso? Essa espécie de repreensão? Sim. Depois eu disse ao meu pai, não, cantar linguia são coisas para pessoas mais velhas, eu não quero essa coisa, eu vou entrar mesmo no kuduro mesmo, eu vou continuar. Mas eu comecei... Os seus colegas ouviam kuduro? Meus colegas ouviam kuduro. Quer dizer, o que pegava aqui eram essas músicas, essas não músicas era a música tradicional. Não era a música tradicional, a juventude só curtia kuduro. Era o que passava na TV ou na rádio? Sim, passava na TV, passava na rádio. Então eu apreciava e escutava na rádio e apreciava mesmo na televisão. A tradicional não? O tradicional eu não dedicava assim muito ao tradicional. Porque dizia que são coisas para mais velhos. Então nós que somos jovens vamos cantar coisas de pessoas mais velhas. Sim. Yeah. Então eu me lembro quando veio um cantor chamado Yannick Delas. Ele está em Brasília agora. Yannick Delas. Então, Yannick Delas contactou com meu pai, ligou para meu pai. Disse ao meu pai que ele quer trabalhar na carreira musical com meu pai. Então... É cantor, desculpa, tradicional? Ele é congolês. Ah, é congolês. Congolês. Então, sim. Então, ele foi lá no quintal com a viola. Começou a tocar viola e meu pai também começou a cantar com ele, que depois ele me disse, você aqui com teu pai para aprender a tocar, a cantar, você está cantando kuduro? Mano, aposta mais no que é nosso, não, no que é vosso, porque ele é congolês. Sim. Sim. Então depois eu disse, não, isso não vai me levar para frente. Hoje em dia as pessoas não estão a aderir muito as coisas culturais, assim. Sim. Depois, ele convidou meu pai para ir na Cacau ir cantar. Então, eu fui com meu pai para ir cantar. Que idade tinha aí? Eu tinha altura. por aí 17 anos. 17 anos. Sim, 17. Eu comecei já a crescer. 11, 12, eu comecei a apreciar meu pai e essas coisas aprender. Depois eu saltei para kuduro, fiquei no kuduro uns tempos. Yeah. Volta a dizer, bom, na idade de 17 anos que eu comecei a andar com meu pai. Então, os turistas... Porque tinha ido ao Cacau e estava a contar que foi convidado para ir cantar com este artista, o eu Cacau. Fui com... E aí... Sim, o tal jovem, que é cantor congolês, também me fez o convite e disse, você também vai conosco para ir também ir tocar ferrinho. Para ir tocar ferrinho conosco, alguma coisa. Então eu fui. E lá no Cacau tinha brasileiros, tinha chineses, tinha outras raças. Lá tinha, sim. Então, quando meu pai começou a cantar e ele começou a tocar viola, as pessoas começaram a gostar do trabalho. Depois eu comecei também aqui a tocar, depois eu disse, não, na verdade meu pai tem razão. Meu pai tem razão. Eu acho que a música cultural tem valor. E tem futuro. E tem futuro. E então, a partir daí, foi com as duas coisas ou começou? A partir daí, em 2014, eu fiz um trabalho com meu pai, que é Deixa. É estilo tradicional da Ilha do Príncipe. Então eu fui para o primeiro estúdio que nós gravamos nele foi o estúdio de Dico Mendes, irmão de Calu Mendes. Gravamos o meu trabalho, que é Deixa. É uma música que fez muito sucesso. E até agora está fazendo sucesso em São Tomé e Príncipe. Deixa. Então, a primeira deixa que nós fizemos, houve muita aderência. Como é que foi
Quer dizer, são músicas tradicionais, compuseram vocês também músicas, canções. Como é que surgiu este projeto? Porque é um projeto conjunto, Sim, sim. Seu e do seu pai. Sim, Ou é sim. só cantar e produzir, é só seu, neste primeiro gravação? Na primeira gravação Sim. musical... É conjunta ou é sua só? Sim, sim. Até que eu esqueci uma parte. Sim. Quando o Yannick da Elas, aquele cantor, nos levou para o estúdio, fizemos a primeira música com ele, que é a música mais lenta, mais estilo tradicional. É uma das primeiras músicas que deu show. Depois, a segunda música que eu gravei foi com meu pai. Mas meu pai fazia refrão e eu fazia estrofe. A estrofe eu que trabalhava na estrofe musical. Sim. Sim, sim. Sempre em língua tradicional? Em língua tradicional da Ilha do Príncipe. Então, a Ilha do Príncipe aplaudiu o trabalho, gostaram do trabalho. Porque... E uma pergunta, como é que para que quer dizer, vão a gravar, preparam um repertório, preparam uma música aqui nas ilhas nessa altura, porque estaremos a falar talvez de 2000 e tantos, 2010, um bocadito antes, por aí. Como é que se divulga a música? Como é que as pessoas consumem essa música? Rádio, divulgação da música? Aqui no país, na ilha? Aqui em Santo Tomé, a nossa música, a música é divulgada na Rádio Nacional. Sim. O Rádio Jubilar, tanto como o Rádio Maná, tanto como outras rádios, Rádio Lobata. Mas eu acho que em 2010, eu acho que a Rádio Lobata ainda não tinha essa influência como agora. Rádio Jubilar, eu acho que já tinha essa influência. Rádio Nacional é uma das rádios que tem mais influência ao nível. Santo Tomé e Príncipe, Rádio Nacional tem mais influência. Sim. E a divulgação do trabalho foi na Rádio Nacional. A divulgação do videoclipe foi na TVS. E como é que foi possível? Por contatos, porque conheciam ou porque tem algum suporte, alguma programação para captar que foram a sua procura? Ou como é que foi? Foram vocês à procura da divulgação ou a divulgação veio a buscar fomos vocês? nós que fomos à procura da divulgação musical. Porque se for eles a virem à procura da divulgação musical, fica um pouco difícil. Nós é que vamos à busca. Acha que vamos dizer, esse mercado, esse mundo é fácil, é acessível, por exemplo, a outros principenses ou a pessoas de São Tomé? Bom, em São Tomé, ilha de São Tomé, temos por volta de 200 e tal mil habitantes. Na Ilha do Príncipe temos 8 mil agora. Eu não sei porque anteriormente era 7 mil habitantes. Eu não sei se aumentaram agora para 8 mil habitantes. Ao nível, se eu tiver que referir agora em termos da música no mercado, é muito fraco. Porque consegue viver só da música? Da música eu não consigo. Aqui em Santo Tomé e Príncipe nós não conseguimos viver só da música. Porque venho antes a estudar aqui, sempre esteve com a música e compagina isto com outros trabalhos atualmente? Sim, eu trabalho. Sim, sinceramente. Eu trabalhava, eu faço trabalho, eu sou, como eu posso dizer, na área, eu faço trabalho de teto falso. Sim. Sim, trabalho na área de teto falso. Sim. E para além de teto falso, eu também, também sou da área de construção de teto falso e também sou guia, guia turístico. Fiz formação de guia turística na Ilha do Príncipe. Na Ilha do Príncipe. Sim. Eu também vivia de outras coisas, que é outros meus trabalhos, mesmo particular. Porque em Santo Tomé a gente não consegue viver só da música. Porque o mercado não favorece. E, por exemplo, em outros lugares, quer dizer, antes era venda de CDs, descarga de música em plataformas atualmente. Aqui o rendimento maior para continuar com essa paixão que é a música, como é que se faz? É através de convites em
festividades, em eventos, em hotéis? Como é que, de onde vem o rendimento para que empolgue, para continuar? Para continuar na carreira? Sim. Sim, porque é o seguinte, porque em Santo Tomé e Príncipe tem grupo de organizadores dos eventos. Se eu for à busca, como eu posso dizer, se eu fiz um trabalho hoje, fiz um vídeo, eu tenho que divulgar esse vídeo na TVS, de forma a todos apreciarem o trabalho. Se um dos organizadores do evento gostarem do trabalho, eles imediatamente contactam-nos no Facebook ou mesmo ligando para o terminal. Nos contactam. Sim. Sim. Em termos do... Se eu referir agora ao cachê, não há rendimento para tanto. Aqui em Santo Tomé, se eu tiver que falar de cachê, em Santo Tomé e Príncipe, a gente aqui, eu estou a falar de 20 euros, 40 euros. Por concerto, por intervenção, né? Dependendo do evento. Se for um evento grande, a gente tem um valor que a gente sempre... Sim, porque isso é como dizem, cada qual. Cada um com seu preço, com seu cachê. Sim. Mas não há rendimento. Mesmo se falar do álbum, em Santo Tomé a gente não consegue vender os CDs. Se a gente vier com 1000 CDs, não consegue vender 1000 CDs. Se vender 40 CDs é muito. Qual é vamos dizer, o suporte de consumo? Porque visto que há telemóveis, mas a cobertura, o acesso à internet, por exemplo, para plataformas onde vocês consigam publicitar a vossa... Continua a ser basicamente em termos da publicidade, se a gente colocar no YouTube a música, pode haver rendimento como sim, como não. Porque há como eu posso dizer, se eu referir Santo Tomé e Príncipe e Angola, há muita diferença em termos do programa. Em Santo Tomé e Príncipe nós não temos acesso à internet, como eu posso dizer. Se eu publicar um vídeo hoje, esse vídeo, o mundo todo consegue ver o vídeo, consegue ver bem o vídeo. Se a gente não partilhar o vídeo para os amigos, para outras pessoas para partilhar, a gente não consegue ter muito acesso a visualizações. As visualizações aqui é pouca. A gente não consegue ter. Mesmo ganhando dinheiro com o YouTube, a gente não consegue ganhar dinheiro com o YouTube aqui em Santo Tomé e Príncipe. Porque nós não temos em Santo Tomé e Príncipe, nós não temos esse acesso, não temos esse programa. Como posso dizer, há uma empresa que normalmente, se a gente chega a 1000 visualizações, temos um valor que nos ajuda para recompensar, para poder gravar um outro trabalho. O rendimento, o valor, a gente mesmo é que tira do nosso bolso para a gravação. Mas, se for para tirar o valor, fica um pouco difícil para tirar esse valor que nós gravamos. É muito caro a produção, o trabalho de edição? A produção aqui em Santo Tomé, a gente grava por 40 euros. E há muitas casas que fazem isto, muitas, vamos dizer, estúdios? Sim, aqui tem estúdios para poder fazer esse trabalho. Se eu tiver a falar áudio, gravação do áudio aqui é 40 euros. O vídeo, uma faixa musical, 40 euros. O vídeo, por aí, 100 euros. Gravação do vídeo. Há muita diferença entre vídeo e gravação do áudio. O vídeo tem mais e chama mais atenção. Sim. E recurso aqui mesmo é... Mas só voltando àquela questão do consumo, como é que as pessoas consomem a música aqui? Estava a falar dos CDs, não é que se vendem pouco, mas eu reparei que na própria televisão há muitos canais ou programa de playlists, está sempre a rodar vídeos de música. Não, se há um programa... Se há programas. Se há programa que possa transmitir sempre o trabalho. Divulgá-lo, sim. Divulgar o trabalho. Aqui que nós temos é um mercado. DJs. Quem consegue ir à busca... Os consumidores vão à busca do nosso trabalho no mercado, os DJs. Músicas, como se fala, piratarias, né? Sim, pirataria. É música que a gente não consegue ganhar. Tá entendendo? A gente não consegue. Fazem o download para o telemóvel? Fazem o download para o telemóvel? Sim, para o telemóvel. Se eu gravo um trabalho aqui agora,
põe no YouTube, eu não consigo vender esse trabalho. Porque esse trabalho vai para o mercado. Sim. Piratarias, Está livre acesso. para toda a gente. Uhum. A gente não consegue ter rendimento para o trabalho. Mas se eu tiver como eu posso dizer, alguém que responde para o meu trabalho, alguém que, mais ou menos, se alguém ouviu, fulano tem teu trabalho, fulano está a tocar teu trabalho, está a vender teu trabalho. Então tem alguém que sempre responde para o meu trabalho e paga uma multa do coisa. Mas Sim. nós não temos esse trabalho aqui em Santo Tomé e Príncipe. É isso que nos falta. Normalmente aqui, se eu tiver que entrar num assunto da divulgação do trabalho, para mandar os artistas para o Brasil, para outros países, isso chama a base da Casa Cultural. Casa Cultural. Casa da Cultura. Sim. Aqui tem Casa da Cultura, onde sempre quando vêm os turistas, querem apreciar o trabalho de um artista. Bom, vou dar um exemplo. Se vem um turista hoje, ele quer ouvir um Tiloli, quer ouvir dança Congo, quer ouvir uma música mexida, quer ouvir uma música... Isso aqui é que a gente ainda pode ganhar, bom, só que eu não estou entendendo, só que eu não sei se eu estou a entrar num assunto que me fizeram a pergunta, porque eu ainda estou um bocado... Está mais ou menos a entrar no assunto que é a pergunta. A pergunta sim, é, como é que você pode chegar mais à população local? E a pergunta do meu colega é se há patrocínio para que o senhor e outros que há aqui sejam conhecidos, por exemplo, em festivais em Angola, em festivais como no meu Portugal. no meu caso, eu sou um artista conhecido em Santo Tomé e Príncipe, muitos me conhecem, mas eu não tenho um patrocinador pop que me apoia, que ajuda na minha carreira musical, não tem. E estrutura do Estado, de outra coisa, das embaixadas de São Tomé, nada. Não há relação com organizadores de festivais regulares, por exemplo, que organizam de músicas tradicionais do mundo em Portugal. Vamos a trazer pessoal de São Tomé. Não. Isso, eu vou referir Portugal. Portugal lá tem muitos muitos filhos de Santo Tomé e Príncipe. São eles quem apreciam o nosso trabalho aqui em Santo Tomé e Príncipe para poder nos contactar pessoalmente, para nos enviar para Portugal e outros países. São essas relações privadas? Entre nós, sim, uma relação privada. Mas se eu tiver que falar uma relação a nível internacional, nós não temos. Porque na Ilha do Príncipe, porque eu nasci na Ilha do Príncipe e cresci aqui, mas eu regressei para a Ilha do Príncipe. A minha carreira musical levantou na Ilha do Príncipe. Não levantou na Ilha do Príncipe. A minha carreira musical levantou na Ilha do Príncipe. A minha gravação foi aqui. Sim. Mas quando eu fui à Ilha do Príncipe mostrar meu trabalho levantou na Ilha do Príncipe, depois veio levantar em Santo Tomé. E como é que foi organizado esse seu regresso com o trabalho feito? Para meu recurso. Você foi? Eu mesmo. Paguei meu avião, fui na Ilha do Príncipe apresentar o meu trabalho. Nas discotecas da Ilha do Príncipe. Foi daí que a população da Ilha do Príncipe gostaram do meu trabalho, que eu fiz a linguia, gostaram da minha maneira de ser, minha maneira de dançar, porque eu, para além de cantar, eu danço. Eu também danço. Gostaram do meu trabalho. Mesmo os turistas, que sempre gostaram do meu trabalho. De lá que eu levantei foi no Festival de Camilo Domingo em 2017, que meu trabalho levantou, que no mês de outubro quem me chamou foi a Aliança Francesa. Me chamou, eu vim para Santo Tomé. Olha, eu fiquei aqui no Hotel Avenida. Sim. Fiquei aqui, me colocaram aqui no Hotel Avenida por uma semana para trabalhar com outros artistas santomenses e gaboneses. Depois da gravação, eu regressei para a Ilha do Príncipe. A Aliança Francesa me chamou outra vez, que eu fui para Gabão. Eu fui para Gabão, apresentei meu trabalho no Gabão, fizemos uma conexão com um rap gabonês. Então fizemos um álbum. E esse CD, se não me engano, tá no Gabão, lá no coisa. Eles fizeram um CD, puseram lá, mesmo em França, parece ter nossa cara. Tem minha cara e cara dos artistas. Para ser sincero, foi lá que eu... Bom,
foi o meu maior recurso até então, nesse momento, em termos da apresentação, da publicidade, em termos... Uma visibilidade que não tinha. Sim, eu consegui. Mas é difícil. Se eu conseguir... É a única que foi ao exterior. Até então. Porque eu sempre tenho um sonho sempre de apresentar meu trabalho na Europa, Ásia, mesmo nos continentes africanos. Eu tenho essa vontade, tenho esse sonho, mas eu sei que um dia vai ser realizado. Apresentar meu trabalho em qualquer lugar que for. Porque o meu trabalho tem qualidade. Não é porque estão a mentir para mim. Eu sei que meu trabalho tem qualidade. Pelo menos já lhe demonstraram que tem recepção. Sim, certo? Tem qualidade. E eu vou continuar na carreira musical como Lima Tamareva, músico da Ilha do Príncipe. Sempre representei e represento a Ilha do Príncipe. Mas sou filho de São Tomé e Príncipe. Sim, sim. Graças à Ilha do Príncipe, graças a São Tomé, que hoje, graças ao povo da Ilha do Príncipe, que hoje eu trabalho na Rádio Nacional como locutor de linguia. Na Rádio Nacional. Fui chamado para trabalhar na Rádio Nacional como locutor de linguia. Porque de lá para cá, a minha vida começou a ser na Ilha do Príncipe. São Tomé, Príncipe, São Tomé, Príncipe. Então, nesse momento estou cá. Como meu pai tem casa aqui em São Tomé, eu estou lá em casa do meu pai, aqui em São Tomé. Na Rádio Nacional existe algum programa periódico de... Um programa eficaz assim, da Ilha do Príncipe? De música em geral, por exemplo, de novos talentos, de promoção, concurso, este tipo de coisas. Concurso, eu acho que havia sim, mas sabe, sempre há aquela coisa que dizem, país tem que haver um patrocínio que ajuda também nesse trabalho. Porque se eu for locutor, estou apresentando um programa, se é um concurso, eu não vou ter como pagar o artista. Por isso tem que haver um recurso, alguém que financia para esse programa estar sempre em movimento. Mas lá, eu não vou mentir, lá tem locutores que sempre colocam a música tradicional, porque agora está essa influência da música na música nacional, música cultural. Mas colocam no internacional, mas é... Se existe cá em São Tomé, uma editora de música local. Sim, tem uma editora. Em termos de que... Que editoras aqui existem? Se existem músicas dedicadas se for editor, se for a música cultural, tem. Tem o Carlos Menes, tem o Dico Menes. Eles editam vários artistas? Sim, edita vários artistas. A música mesmo tem também o Moreno Produções, também que fazem a música cultural. Tem vários artistas, tem vários produtores aqui. Agora, se for para falar do CD, produtor de CD é que São Tomé e Príncipe não tem. Produzir CD em São Tomé e Príncipe não tem. A fábrica? A fábrica não tem. Okay. A gente tem que mandar CD para fora. E tentou trabalhar com alguma dessas editoras alguma vez ou prefere fazer tudo sozinho? A editora que eu trabalho com ele é como eu posso dizer, não é uma editora assim que tipo, tem um contrato. Quando chegou o dia de gravação, eu tiro o meu dinheiro e pago o serviço para gravar. Não tenho uma casa que eu posso chegar, dizer, com licença, eu já vim, vamos trabalhar. Não. Eles não ajudam na promoção, não ajudam na... O mercado não... É toda responsabilidade sua, eles fazem a parte técnica e ponto. E ponto final. Só isso. Porque, sim, depois, quando nós gravamos o meu trabalho, eu já comecei a adaptar-se na música, estilo tradicional. Já no ramo do kuduro já deixei. Comecei a entrar na parte tradicional. Então, a primeira música foi com Yannick Delas, segunda música, eu e meu pai, terceira música, eu e meu pai. Daí para frente, meu pai me disse, filho, segue. E já é agora eu trabalho sozinho. Meu pai já tem uma idade que, se eu disse mesmo que se eu já não vai continuar na carreira musical, se eu disse, como dizem, filho de peixe sai peixe, então, se eu disse, a partir de hoje você vai seguir sozinho. E é letrista, você escreve as suas próprias músicas, é um mix de letras tradicionais que conhece, ou como é que... Sim, antes eu escrevia a português e meu pai traduzia a linguia. Depois meu pai me disse, não, se for para
você escreveu português, para eu poder traduzir a linguia, então vamos fazer o seguinte, eu vou traduzir a linguia, mas eu vou te ensinar como se fala, como se escreve. Então, meu pai, a primeira música, a segunda música, meu pai que escreveu. Meu pai escreveu, então eu cantei. A segunda, meu pai escreveu, eu cantei. A terceira, eu escrevi a linguia. Que idade tinha na altura? Quando eu Nessa altura em que começou a aprender o comecei a aprender a linguia, de 19 anos para 20 anos. 19 a 20 anos. Eu comecei a aprender... Aperfeiçoar. Sim, linguia. Já percebia. Sim, sim. Então, eu escrevia a linguia e mostrava ao meu pai. Para o meu pai poder rever o trabalho. Então, meu pai reveu o trabalho e disse, bom, então estás a ficar bom já. Se você já está a escrever mais, há alguns erros, né, a gente corrige. Então, eu comecei a trabalhar sozinho. Como eu estou aqui nessa, meu pai está no Príncipe. Às vezes há coisas que eu ligo ao meu pai, falo com meu pai, tal coisa, então ele me diz, faz isso, mas está bom, mas retifica um pouco mais. A sua mãe participa também nestas coisas? Minha mãe também participa. Minha mãe também... E a parte já depois de incorporação da música, é sozinho, é com ajuda, como é que esse sozinho. processo? Basicamente é todo, já o processo criativo é seu? O processo criativo é... Atualmente? Sim, atualmente sim. Eu faço o meu trabalho mesmo, eu mesmo, se for kizomba, se eu tiver a cantar uma kizomba linguia, eu mesmo crio o meu trabalho. Puita, funaná, nunca ouviram funaná linguia, mas eu tenho um trabalho de funaná a linguia. Está a bater mesmo em Santo Tomé e Príncipe. Puita, a linguia, nunca houve. Está a bater em Santo Tomé e Príncipe. Kizomba, tarraxinha, a linguia, está a bater em Santo Tomé e Príncipe. Por quê? É um estilo que nunca se tinha feito nessa língua? Nenhum dos artistas fizeram uma puita linguia, um funaná a linguia. E então, portanto, já não é só a deixa, vários estilos, sempre com... É linguia, sim. Por isso que eu disse, eu sou um artista versátil, não tenho estilo. Pode ser estilo europeu, estilo americano, qualquer estilo musical eu consigo adaptar na carreira musical. E quem faz os instrumentais? Instrumentais, quem faz instrumentais é Moreno Produções ou Dico Menos. Aqui a gente trabalha, a gente avaria sempre o produtor. E eu gosto de trabalhar com os produtores caros no mercado. Produtores que, quando o trabalho vai no mercado, é profissional. Mas CD ainda eu não tenho, álbum não tenho ainda. Eu ainda penso em ter um álbum, mas ainda eu não tenho. Houve um branco que queria me patrocinar um álbum. Ele é português, queria patrocinar um álbum. Mas em 2019 surgiu aquela pandemia, então... Acabou essa hipótese. Eu poderia estar em Portugal a trabalhar, mas tudo ficou assim. E quando quer gravar uma música, chega lá com a sua própria canção? Não, quando a gente quer gravar uma música, a gente escreve. A gente escreve e quando a gente escreve, imediatamente a gente contacta o produtor. Eu tenho uma letra, então eu quero gravar essa letra. Então ele diz, então vem aqui e me mostra a letra. Então eu mostro ele a letra. Só que instrumental que eu quero que ele faça é o instrumental que toca na minha mente. Não é instrumental que ele vai fazer da maneira dele. Ele faz tecnicamente, mas criativamente já... Na minha mente. Eu gosto de fazer letra, mas a fazer instrumental na mente, a trabalhar instrumental na mente. E tudo que eu faço na mente e que eu faço aqui na letra, e se eu faço, eu tenho um defeito. Quando eu faço uma letra, eu gosto sempre de deixar uma marca na letra. E quando eu deixo uma marca nessa letra, é o ponto onde é quadra da música. E se eu perder esse papel hoje, já não vou conseguir buscar essa quadra mais. Tenho que criar uma outra quadra. Porque a quadra que eu criei agora, eu sei que é uma quadra que vai bater no mercado. Então, quando eu perdo essa quadra, essa letra, esse papel, já vou criar um outro estilo musical. Por isso que todo o meu papel que eu faço, a letra que eu faço, fica sempre comigo. Disse que tocava algum instrumento, não é? No estúdio? Não. Sim, bateria.
toca bateria, Bateria. também disse-me antes que estava a aprender um bocadito de piano ou de órgão, Sim, não é? piano. Portanto, estudou algo de música base? Não, estudar algo de música não. Isso é mesmo curiosidade mesmo de querer aprender. E meu pai sempre fazia coisa de lata para a gente tocar. E foi aqui que eu aprendi a tocar bateria. Mas piano é vontade mesmo de aprender, mas aula de música aqui é um pouco difícil. Aqui. É criativo natural. Vá. Natural, assim, eu crio minha coisa aqui. Eu tenho um portátil lá, eu toco piano, às vezes que é no portátil, às vezes toco piano real mesmo, mas não sou assim tão, não estou assim dentro do piano. Sim, sim. No estúdio que a gente grava, não tem instrumentos para tocar ao vivo. Tudo é só eletrônico. Já tem tudo lá gravado, é só ele tocar no piano, só pronto, e gravar a música. É por Eu ia isso. perguntar essa parte, mas sim, já é fácil encontrar um produtor que consiga tirar isto que está aqui dentro da cabeça e pôr aí. Criar a música que está na sua criar cabeça. música. É por isso que eu tenho 2 produtores que eu trabalho com ele. Que conseguem, que eles conseguem buscar. Aquilo que eu peço, eles conseguem buscar. Mas a ideia deles também que fica bom, né? Eles podem dizer para ele, mas deixa assim. Então eu deixo assim, então pronto, tá bom. Mas o que tem aqui, os ritmos que eu quero, que eu ensaiei aqui, tem que estar lá no instrumental. Mas eles conseguem buscar. Por isso que eu tenho 2 produtores que eu trabalho com ele. Quanto é que demora, por exemplo, esse processo de parto de uma canção, desde que escreve aquilo, vai lá, mete a letra, quadra a música, quanto é que demora a fazer isso? Para criar uma letra. Não é criar uma letra, é... trabalhar já todos os instrumentos, né? Sim. Chegar no Desde estúdio começar só a letra até ter a música pronta. ter a Quanto música pode pronta. demorar esse Não, processo? meu processo nem chega a uma hora de relógio. Porque Uma hora nem chega a uma hora de relógio. de imaginá-lo. Não. Sim, chega a uma hora sim, desculpe. Porque para criar um instrumento não é fácil também. Criar um instrumental não é fácil. Criar um instrumental dura por aí 1 hora de relógio, se não me enganar. Mas captação das vozes, para colocar as vozes, não demora. É só deixar as vozes e já tem tudo. Agora, se eu disser ao produtor quando que eu venho aqui pegar o trabalho, ele é que me diz, vem amanhã ou depois da manhã. Porque isso também, tem forma que eles fazem lá, tem que consertar as vozes, pôr as vozes no seu devido lugar, essas coisas. Mas 1h30 do relógio, se não me engano. Que significa para si ser principense, ser do príncipe? Significa muita coisa. Ser do príncipe significa ser muita coisa. Porque desde que eu já estou a entrar no ramo musical, cultural, da língua da Ilha do Príncipe, para mim significa muita coisa. Por isso que eu disse aqui, Linguia, eu quero levar o Linguia para mais além. Mostrar aquilo que eu sei. Mostrar o valor da língua. É isso que eu quero, sempre. Amiki minu menakashi, beo malia kapasa, chapati weru matamwene, beo malia kapasa, ela sake, essa que é buca fitinza, ela sake, essa que é buca fitinza. Essa aqui é buca fitinza, moningue que vê demônio. Ela sabe é buca fitinza, no, moningue que vê demônio. Passo, bobo de bai. Passo, menina, bobo de bai. Passo, bobo de bai. Passo, menina, bobo de bai. Amiki minu menakashi, assume, beo maria capasa. Amiki minu menakashi, beo malia kapasa. Passo, bobo de bai. Passo, menina, bobo de bai. Bobo de bai pra Santo Tomé. Menina, bobo de bai pra Cabo Verde. Menina, bobo de bai pra Potreia. Menina, bobo de bai pra Sundi.
Menina, vou poder vai para Príncipe. Menina, vou poder vai para Gabão. Menina, menina, vou poder vai. Menina, vou poder vai. Eu vou explicar um pouco. A mim que me no meio na caixa, bem mali minha passar. Zapatiwero mata muene, bem mali minha passar. Eu com ela em casa, bem ou mal, a gente passa. Mesmo se ela arrumar a coisa dela e ir embora, bem ou mal eu passo. Como eu tomo um pequeno almoço, janto, tomo banho, faço tudo que eu vou poder vai. Bom, é bem ou mal, zapatiwero bem ou mal, ela saquei. Essa aqui é buca fitinza. Ela já tomou o caminho dela, tá aí com a fitinha, tá aí que é a família que eu corri com ela. Porque maneira que ela tá com cara como quem viu o demônio. Tá aí com raiva. Então, depois eu disse a ela, bom, você pode ir. Você pode ir para Cabo Verde, você pode ir para Portugal, você pode ir para Gabão, você pode ir para onde você quiser. É teu problema. É só isso, minimamente. E essa canção seria uma canção inspirada na música, a melodia, o ritmo, é inspirada na música do Príncipe? Sim, é inspirado. Sim, a música que eu cantei, o instrumental é o ritmo, a raiz é cabo-verdiana, é funaná. Amiki minumel é funaná. É funaná. E eu tenho essa música gravada no meu telefone. Consegue explicar agora, como explicou o que era o funaná, consegue explicar o que é a música do Príncipe, os vários tipos de música do Príncipe? Vários tipos de música do Príncipe. O Príncipe tem deixa. Como é que é a deixa? A deixa é uma música lenta, mas é uma música tocada assim. Vez Menino é uma música um pouco mais acelerada. É uma música. É como a base da deixa mesmo. É como a base da deixa mesmo. Só que é uma música um bocadinho mais acelerada. Uma música um bocado mais acelerada. A base de, como eu posso dizer, está a ver Alto Floripe? Alto Floripe tem. Vez Menino é uma música mais. Em relação a deixa e Vez Menino, há muita diferença em termos do beat, do instrumental tocado. Puita, por exemplo? Puita é. Assim é Puita. A mina Santa Rosa, nhata mulato é poção. A mina Santa Rosa, nhata mulato é poção, povo. Esse vai o estilo do instrumento. A deixa normalmente são mulheres principalmente, não é? Mas depois o Vinda Jesus é inverso. É o homem mais, não é uma troca aí, é o homem que dirige, o que leva a música. Não, sempre há troca. Mesmo mulheres também podem cantar. Sim. Elas também podem cantar e homens também podem responder. Também podem. Mas nunca deve faltar uma voz feminina na música. Porque deixa pode ter 5, 6 mulheres. Mas se uma mulher está cantando, um homem tem que haver umas 3 ou 4 mulheres para responder na música. Porque há sempre um cansaço. Eu posso cantar e responder ao mesmo tempo, há um cansaço. Então eu tenho que cantar e deixar os outros responderem, depois para eu poder continuar a cantar. A deixa é sempre assim. A deixa é tocada com tambor, não sei se sabem, né? Sim. Tambor, ferrinho e... tambor, ferrinho e corneta. Tambor, ferrinho e corneta, que é tocado. Sabe que a Ilha do Príncipe recentemente foi reconhecida como reserva da biosfera? Sim. Sim? Teve conhecimento deste fato? Sim, sobre a reserva da biosfera, da biosfera, sim, eu sei. Ali a volta do Parque do Obo, sim. Porque foi ali que eu formei na área de guia turística, lá no Parque Obo. Mas, sim, foi ali que eu
formei como uma área de guia turística. Mas sobre que mais ou menos? A pergunta é sobre que se acha que esta iniciativa do reconhecimento, da preservação da natureza é um valor agregado para a sua ilha, se pensa que beneficia de alguma forma as comunidades, acha que é uma iniciativa importante para o Príncipe? Sim, é uma iniciativa sim, importante para a Ilha do Príncipe. Eu creio que sim, porque o Príncipe já não é o Príncipe de ontem. Eu vejo que a Ilha do Príncipe hoje já marcou um outro aspecto, como antes, porque é uma ilha de pouca população, né? Pouca, como eu posso dizer? A outra forma que dizem, é uma ilha pequena, uma dimensão pequena, e lá não tem assim, lá tem 8.000 habitantes, ou mesmo 7.000 habitantes. Mas a Ilha do Príncipe, para ser sincero, hoje já não é o Príncipe do ontem, porque hoje temos, através da biodiversidade, né? Da coisa, a ilha está a construir coisas novas. É uma das ilhas onde, a gente refere Santo Tomé e Príncipe, é uma das ilhas que está a ser mais explorada em termos, não só da cultura, também como outras histórias que a Ilha do Príncipe tem. Em termos, como nas escolas hoje em dia, eu não sei se estou a tocar no mesmo assunto, a aula de linguia é uma boa iniciativa. A aula de linguia, não só a aula de linguia, como, eu não sei como explicar mais. Gastronomia, por exemplo. Mesmo gastronomia, culinária. A Ilha do Príncipe está a ser bem explorada. E eu creio que para isso, para o futuro, eu sei que a Ilha do Príncipe vai ter mais e mais coisas para ser explorada e que já foram exploradas na Ilha do Príncipe.